Eu sou o cacique Carlinhos, né, na língua indígena Arapuanã, e hoje estou de frente como figura de um cacique, mas respeitando um processo interno que nós temos de organização, né, uma comunidade. Eu tenho uma comunidade também, e também eu trabalho com um corpo de liderança aqui dentro do território, né. Tenho 36 anos, sou pai de 6 filhos, né? Já tenho uns 4 anos que nós estamos aqui no território, na aldeia Arapuã, no Chico do Cariri. Nos anos 88, né? Nos anos 90, nosso povo, Chico do Cariri, é um povo oriundo de Alagoas, do Nordeste, né? E nossas terras estavam sendo invadidas por fazendeiros, né? E quando nosso parente Alito Krenak estava pintando o seu rosto em 88, para fazer a instituição prevalecer hoje, né, dentro dos nossos direitos, estava tendo muito massacre, né? E eu perdi um filho assassinado. Então meu avô perdeu a essência de conviver naquele território, em Palmeira do Zinho, né? E reivindicou um território a FUNAI. Né? A FUNAI, naquela época, ela viu um território que já se existia. Não, até hoje se existe na Bahia, que era um primo dele que morava lá, né, que era o cacique José Sáter, e colocou meu avô para lá, para ficar lá provisório, né, na Bahia, que é em Brotas. E durante esse período todo prometeu casas, né, bombas de irrigações, né, e nada se cumpriu. E meu avô passou 4 anos, eu era pequeno, com uma boa parte dos estados dentro do território, né? E meu avô pediu a volta novamente para voltar ao Palmeira do Zinho. E daí ele foi conviver na cidade, a FUNAI pagando todo a sua casa, alugou a casa, né? E daí o acontecimento foi na aldeia Fazenda Canto, né? Que o pessoal tem muito como nome da aldeia mãe, né? É ali a Serra do Capela. E nós voltávamos convivendo na cidade do nosso pequeno, e daí a finada maninha, nós chamamos finada, né, que é um ditado que nós temos, mas que o índio ele não morre, ele se encanta. Né? Ela foi que iniciou com uma organização chamada Apoio, que antigamente era a organização do povo do Nordeste, só do Nordeste, hoje é Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Né? E ela convidou meu avô para ir fazer já estava num processo de retomada e ir para lá, né? E a FUNAI também articulou para meu avô ir. Só que foi passando o tempo e quem tinha assassinado o meu tio começou a transitar dentro do território, né? E daí a gente já estava grande, os filhos dele, que são meus tios, já estavam homens, que no acontecimento era criança, e meu avô disse, vai terminar a acontecer o que teve no passado, porque agora meus filhos estão tudo grande. E resumo da história, meu avô sempre criou nós para seguir um costume de indígena, né? Com o nosso costume tradicional, não com essa parte de desavença, né, que ele falava. E daí meu avô percebeu que ia acontecer realmente. Daí reuniu a liderança toda do território e pediu para essa pessoa não estar transitando mais, que ele era de um dos pontos que tinha acontecido por dentro do território. Só que ele começou a não atender a comunidade. E daí meu avô disse, então eu vou sair daqui. Aí mais uma vez veio acontecer, só que agora, em vez de perder tanto a família, né, como tem mais comunidade, tipo assim, agora vai ter a vingança, porque era fazendeiro. E já aconteceu, aí mais uma vez meu avô pede para sair. Né? Meu avô saiu, e dessa vez José Sátiro já estava ali em Caldas, que é Poços de Caldas, né, com uma primeira aldeia do povo Chico do Cariri, formalizada. Né, e daí meu avô novamente a FUNAI colocou lá provisório. Na época o coordenador era o finado Navio, que era o pai do Douglas Krenak, da Xirra Krenak, né? Ele era o coordenador, e pediu para meu avô escolher uma fazenda lá no sul de Minas que ia comprar. Mas nada saiu do papel. Né? E o primo dele, eles se consideravam, se gostavam muito, que é o antigo cacique, que já faleceu também, chegou a falecer, então nós sofremos todo o impacto. Né? Assim,
sofremos muito com a perda dos dois. O outro também, meu avô, apesar de ter saído da sua terra tradicional, ele regressou até o Nordeste, ou até Minas Gerais, só que a espiritualidade sempre falando que ele ia voltar e ser enterrado na terra tradicional dele, que é encantado, que nós chamamos, né? E foi isso que aconteceu. Ele passou um bom tempo aqui, depois ele ia lá, voltava, sempre ia lá visitar os parentes, que ficou muito parente nosso, até hoje tem. E teve uma vez que ele foi, e do nada, assim, tipo, adoeceu, só que a espiritualidade já quer mostrar tudo. E ele está implantado lá em Alagoas, Palmeira dos Índios, onde começou sua trajetória de tudo. Né? Ele está implantado lá. O cacique, que é o primo dele, Zé Sato, foi implantado aqui no sul de Minas. Né? Então, com isso, nós sofremos todos os impactos, porque, querendo ou não, ele era o que estava de frente, era o nosso líder. Né? E daí a gente fomos construir nossas vidas, construir nossas casas. Né? Depois o território foi ficando pequeno, a atual gestão de cascado. Não, cada um, os dedos das mãos não são iguais. Né? E hoje eles estão lá, nós estamos aqui, saímos para evitar mesmo, né? a divergência comunitária, que isso acontece também, né? Mas tudo é um diálogo, mas lá não tinha diálogo. Nós não somos a primeira família a sair desse território. A primeira família que saiu hoje está instalada no Presidente Olegário, onde eu estava participando da Assembleia de Mulheres essa semana, fui com as guerreiras daqui, né? A terceira, e hoje tem a quarta, que é da cidade de Caldas também. Então hoje são 4 aldeias do povo Chico do Cariri e da Minas Gerais. Mas para essas aldeias hoje está também formalizada. Foi uma luta o primeiro povo chegar assim, foi liderado pelo Zé Sato. E daí, que eu falei, doutor, e vocês que estão aqui ontem, hoje mesmo, a gente saiu lá do nosso Oricuri, que é um templo nosso, sagrado, né? Nossa religião. Lá tem várias casinhas que nós construímos lá também, para atender cada família. Hoje aqui é composto por 26 famílias, em torno de 80 pessoas. Uma boa a turma está tudo cansada, porque até de sexta-feira nós estamos praticando a nossa religião, então é cansativo lá, né? Lá é o nosso Oricuri que nós chamamos. Então, nesse período todo do processo, a espiritualidade nunca saiu e nunca vai sair de perto de nós. Né? Eu falo nós aqui, Chucuru Cariri, mas seja Pataxó, seja Jacriabá, seja Machacali, cada um tem seu modo de vida e apesar de nós ser indígena, é um povo só, mas cada um tem um modo de se organizar. E a crença é uma só que tem vários nomes, né? Sim. Dentro de cada povo, até por conta dessa parte da língua. Né? Então, daí, como o sul de Minas foi ficando estreito, né, foi crescendo o território, foi acontecendo isso, a espiritualidade nos guiou, né, até nós sair, fiquei no provisório lá em Presidente Olegário, né, por conta que quando começou a acontecer, eu fui em 2019, quando aconteceu a primeira divergência com essas famílias que saíram, que foi o primeiro que montou a aldeia, eu fui a pedir essas famílias que estão hoje aqui, porque apesar de ser uma família só, mas tem aqueles mais próximos. Né? Mas que deixa que é uma família só, mas tem tios, ali vai ter irmãos, que vai, mas deixa que é uma família só, mas tem os mais próximos. E eu pedi que não saísse de lá, mas eles queriam sair. Quando saiu a primeira família que está instalada no Presidente Olegário, eu disse, não, isso aqui vai melhorar. Né? E o pessoal me atendeu, por quê? Porque apesar de ser um cara novo, tem meu pai que é um ancião, mas eu já tinha parte de pajé lá dentro da comunidade, na parte da religião, novo, aí com meu pai. Então o pessoal me ouviu e disse, não, então vamos ficar aqui. E permanecendo. Só que as coisas foi complicando, né? E chegou um momento de o pessoal chegar, e eu mesmo me levantei e disse, não dá para mim permanecer mais aqui, eu vou voltar para a minha terra, que aqui é a nossa terra, mas a nossa terra tradicional está lá, que nosso avô lutou muito, nós temos perda lá, mas é nossa. Né? Então, apesar de tudo isso, eu vou voltar para lá, você fique aí. Então, essa família hoje falou o quê? Se você sair, nós vamos sair todo mundo junto aqui, porque nós sabíamos, né? Então, conhecer a pessoa como uma sal junto. Então, nós já sabíamos o sal como era o problema. Né? Então, daí, no dia 8 de outubro de 2021, eu fui até o governador Valadares. Reivindicar esse território, que tem um documento tudo guardado, né?
na época dos cruzeiros que ele fala, a meu avô e nada cumprido. O meu avô nunca estudou, né? Ele é um monte de filho e neto pequeno, não tinha umas pessoas mais maduras para dar força a ele ajudar ele, então ele ficou só esse período. E daí, a gente, eu fui até governador Valadares, junto com o tio meu, e reivindiquei, ele viu os documentos que nós precisamos de uma terra que está prometida já faz 36 anos hoje. Eu falo hoje por conta que a idade que eu tenho. Eu tinha 1 ano de nascido quando eu comecei a reivindicar. E, tipo assim, peregrinado, eu falo assim, em busca de um território para criar seus netos e filhos. Era a vontade dele. Não era essa terra, um monte de terra, não. Era o básico. Eles falavam assim, eu só quero, porque devido à perda que ele teve, ele disse, não, eu quero hoje criar só meus filhos e meus netos. Só um núcleo, apesar de ser um povo só, mas eu só quero esses mais próximos. Uhum. Era a vontade dele. E daí, eu levei esse documento, na época já foi 2021, nós saímos, né? Eu levei esse documento. E daí em 2022, no dia 20 de fevereiro de 2022, nós fizemos essa retomada. Mas para nós chegar aqui, aí nessa data, que eu tinha ido ao governador Valadares, na sede que é a FUNAI lá, eles já tinham conhecimento lá, quando nós convivíamos, como era o processo lá, que não é fácil. Então, ele já sabia, o coordenador, que era um antigo, era Sucupira, ele falou que, Arapuanã, e meu tio estava assim também, vocês querem ficar provisório, e daí a minha prima, que é a cacica Gisela, que saiu de lá, conflito, lá foi conflito, ela foi conflito mesmo. A irmã dela saiu, de lá, todo mundo sabe, o Estado de Minas Gerais sabe, dentro desse território lá, né? Ela foi junto conosco para quê? E ela falou, até a terra sair deles, eles podem ficar lá dentro da minha aldeia, provisório, até ser liberado desse território, né? E daí foi feito as patrulhas, tirou nossas coisas, o MPF acompanhando, falou, vocês tiram o que for de vocês, e até nós ia precisar não, nós precisamos das telhas que foi tirado, né? Para a gente fazer nossos equipamentos, nossas casas. E daí nós tirou o que era nosso, o MPF todos acompanhando, né? E nós moramos uns 5 a 6 meses no Alto Paranaíba, no Vale de Minas, né? Na aldeia Renasceu Aconã, povo Chucurucari também, né? E daí ficamos aguardando o território que eles falaram em vista a FUNAI na época, que era em Montes Claros, ali em Lagoa do São João da Lagoa, entre São João da Lagoa e Lagoa dos Patos. E daí a espiritualidade nos guiou até esse território, né? A gente fizemos a autodemarcação, a autonomia nossa, porque naquele momento nenhum órgão governamental estava deu apoio, né? Eu falo assim, porque era na época de um presidente que é contra mesmo, todo mundo sabe, não estou falando de política, mas todo mundo sabe, né, que era o Bolsonaro. E o próprio coordenador que implantou, na época era 15 famílias, hoje está 25. O próprio coordenador que implantou, que tinha um território a esse povo meu hoje, né, que mexeu com o psicólogo, que muitos, apesar do que estava vivendo, nós vamos ter uma terra para nós sobreviver e viver em paz, né, e feliz. E nada de fazer isso, né? Então, quando a gente fizemos uma autodemarcação aqui, foi um dia de domingo, um dia que nem hoje, me lembro como hoje, essas fotos aí, vocês possam ver, né? Essa daqui mesmo foi a primeira casa minha, essa de cá, chovendo, dia 20 de fevereiro está muita chuva aqui, né? Aqui? Isso, muita chuva, ali é a mãe dele dormindo lá. Muita chuva e a gente chegou ali diante de uma ilha, né? Que um primo meu teve uma visão junto com meu pai, na Jurema, né? Nós chegávamos, tinha uma estátua de uma ilha e era uma cidade abandonada, nós não sabíamos. Então nós já vem migrando, só promessa de FUNAI, FUNAI só tem um nome e ela só existe hoje porque existe o índio, nós não invadimos nada, e os brancos foi que quando chegou aqui, os colombos, não sei, foi quem invadiu, o povo disse que perdoava
Pedro Álvares descobriu o Brasil. Pedro Álvares Cabral não descobriu. Pedro Álvares Cabral foi invasor. Invadiu, né? Invadiu nossas terras. Aqui, onde for terra brasileira, terra de índio. Entendeu? Por isso nós vem migrando e Funai só promessa. Quando a gente fala, ele faz aquele. Estamos resolvendo. Estamos na justiça. Estamos resolvendo. E dá um gelo. E vai enrolando. Enrolando. E 15 anos que nós roda aqui no estado de Minas. Viemos de Caldas, lá para Presidente Alegário. Para a terra lá da mina aldeia lá, que ela nos apoiou. Agradeço muito ela por ter dado nossos apoios. Que nós saímos de Minas Gerais lá, de Caldas. Minas nós saímos de Caldas. Com licença da palavra, até de bundão fomos chamados. Agora por que nós saímos? Chamemos, meu filho se levantou, nós aqui tudinho se levantou por uma boca só. Vamos embora para não acontecer o pior. Que nós queremos uma terra para sobreviver, que essas crianças aqui, ó. Plantar e colher. E sobreviver dela. Então a gente começou a sondar também, a gente entra hoje, muitos têm um preconceito que o indígena ele não pode ter um celular, mas hoje temos que acompanhar esse desenvolvimento que encontramos e disse, vamos pesquisar. Meu avô não teve esses acessos, nosso avô, nossos pais não teve, mas nós temos que ter também. Então nós pesquisamos e descobrimos onde tem nessa região ali. Vamos lá, ver. Né? E daí a espiritualidade, quando nós chegou aqui, viu até aqui embaixo. Estava tudo cheio de mato e nós vimos, né? Ali foi um dos primeiros dias, essa foto aqui, ó. Essa daqui, né? Sim, foi um dos primeiros dias, a gente estava indo buscar alimento, que o pessoal deixava lá em cima, né? Chegava e deixava. Aqui, ó, o Frei Gilvande, o Dom Vicente, aqui, ó, esse aí foi um dos primeiros dias, nós carregamos os alimentos. O Cacique Meron, lá, o saudoso, que faleceu, né? E daí a gente começou a fazer nossa luta, né? Aí é isso que nós queremos. Nós não viemos aqui pensando que o pessoal muitas das vezes fala que nós viemos pensando no dinheiro, que o pessoal é poderizado. Então nós estamos fazendo nossa luta. Hoje eu acho que já nasceu em torno de umas 8 crianças aqui dentro desse território. Esse menino aí, ele nasceu dentro desse território. E na escola onde ele estuda, os professores falam que ele é o mais educado. Só que quando chegar em casa eu vou conversar com ele, porque a gente tem que ser educado. Ele nunca fez isso. Né? E de criança ele faz os adultos. Ele já nasceu umas 8 crianças, ele foi o primeiro guerreiro a nascer aqui, né? Foi o primeiro. E está nascendo umas crianças aí, agora nós construímos nosso Ricuri, né? E estamos plantando vida, plantando água, às vezes o pessoal fala, o que é plantar água? Plantar árvore. Né? Nós plantamos em torno de umas 2.500 árvores aqui, só o que o Iotim doou, fora as outras, né? O pessoal, então vamos colocar em 5.000. Frutífera, está tudo aí nas casas, né? Então isso é plantar água, né, para nós. Meu nome é Pedro, sou o vice-cacique da aldeia indígena Arapuã, Caquiá, Chucuru, Cariri. Hoje estamos aqui em Brumadinho, lutando por esse território aqui, do qual tivemos uma visão espiritual. Estamos aqui para preservar a natureza, preservar aqui as nascentes, conservando, né? Lutando por uma educação diferenciada para os nossos alunos, lutando também pela saúde para o nosso povo. Temos essas crianças aqui que o desejo nosso não é que eles vão estudar na cidade, e sim que seja construído no lugar onde nós estamos, uma escola para dar continuidade à nossa educação, aos nossos costumes, tradição e religião. É através aqui dessa nova geração que vai dar continuidade para as futuras gerações. E aqui, nesse lugar onde estamos hoje, agradecemos profundamente a população de Brumadinho e região pelo apoio que nos vem dando para a nossa continuidade aqui neste local, onde batizamos e já consideramos nosso território. Mas eu gosto de usar uma frase assim, que no dia 20 de fevereiro, quando a gente chegamos aqui, o nosso povo também é um povo que vem do significado de água, peixe e árvore, e passa. Né? Porque a junção de povo. Antigamente era os Aconã Cariri, né? A gente chamava os Cariri o Acanã, o Aconã, né? Só que Chucuru é da Serra do Urubá e teve essa junção. E isso se denomina como Chucuru Cariri, né? É junção de povo. E quando chegou aqui muita chuva, mas a espiritualidade nos mostrou também que aquela chuva era para nós enraizar aqui, brotar e florir. É isso que nós estamos fazendo. Nós precisamos de muitas coisas ainda, sabe? De atenção, que hoje a nossa escola é uma escola considerada precária.
aqui foi o pessoal que nos ajudou a construir isso aqui, onde esse espaço, que é de alvenaria, nós mesmos fizemos, né? Nós, a mão de obra é nossa mesmo, mas a salinha de aula é toda de pau a pique, o estado que ele faz aqui é só pagar os funcionários, né? Mas nada dessa parte que vocês veem aqui, o estado colocou nada aqui, nada. Aqui foi uma emenda parlamentar de deputados que colocou caixa escolar, que nossa escola é vinculada com a escola do não indígena, mas que elas respeitam todo o modo de vida nosso, a organização interna, né? Colocou lá o valor, uma emenda, e eles fizeram uma compra. O que é que está precisando aí? Vamos fazer aí, nós fizemos tudo, carteira, geladeira, TV, está tudo comprado aí. E eles fizeram tudo a compra. Mas o Estado aqui não só o salário dos funcionários. E se a gente não tiver cuidado, eles tiram. É uma luta grande. E muitas das vezes, quando é no final de tudo, toda essa luta é um pouco que eu falei, mas vem muito sofrimento, né? Quando no final de tudo, às vezes aparece, eu não posso falar assim, algumas pessoas, não é todas, eles assim, eu estava aí, não. Aqui tinha um povo que estava já lutando, mas o que eu quero dizer é que o nosso Estado brasileiro, às vezes, depois de tudo pronto, aí chega por suas falas bonitas. Foi nós não. Aqui tinha um povo que sofreu, tinha um povo que passou perrengue, tinha um povo que só não passou fome por conta que teve apoiadores que veio primeiro e nos ajudou, né? Aqui tem um povo que só não passou sede porque o apoiador veio e trouxe cano, mangueira, nós descobrimos a mina, tudo foi feito. Então, no final de tudo, sempre aparece algumas instituições que falam, eu fiz, não, você não fez nada, você está fazendo o que tem que fazer aí. Porque se nós não estivesse lá, então é o Estado brasileiro. Eu falo essa fala em cima de alguns órgãos, não todos. Eu sei que tem pessoas que querem fazer, tem pessoas que dependem de outras pessoas para fazer, e aquela pessoa tem vontade de fazer, mas a outra que tem que fazer não faz. A nossa chegada, porque era na época do Bolsonaro, disse que não tinha nenhum interesse por mais aqui. Era essa FUNAI, e era o coordenador. Então, o protocolo de consulta nos ajudou bastante, como enviei para Brasília, enviei para muitas instituições. E eu vou falar, dentro do estado de Minas Gerais, poucos territórios que tem um protocolo de consulta. É poucos. Quase nenhuma aldeia tem, nós temos. Aldeias que já têm 15 anos, 20 anos, não tem um protocolo de consulta formalizado. E nós, em 2 anos, não foi, doutor? Acho que foi 2 anos nós fizemos aqui, mas foi a ajuda do doutor também nosso, né? Então isso ajudou bastante também em tudo, né? Às vezes quando as pessoas, como é que isso funciona? Eu vi o protocolo de consulta aí. É um regime interno nosso aí, né? Está tudo na 169 da OIT, né? Consultar, informada que vem de boa fé, mas muitos também às vezes querem passar por cima. Mas até agora nunca tentaram passar por cima do protocolo de consulta, né? Sempre é consultado. Essa obra que nós falamos aqui, que é feita de pau a pique, foi o Santo Agostinho que fez uma doação. E viu, caiu na associação e nós executamos ela aqui. Umas 2 ajudas também para o nosso tempo, por também eles fizeram para a associação e nós construímos tudo lá também. Então, nos ajudou bastante. Sobre a questão da universidade, tem muita escola aqui na aldeia, nos ajuda com alimento, compra de artesanato, às vezes pergunta o que é que está precisando, que a gente faz parte disso aqui. Ó. Então, eles ajudam também na parte de telha, cimento, né? Eles ajudam roupa para as crianças, eles ajudam bastante. O pessoal sempre convida para palestra, né? Palestra, contar um pouco da luta, da história, né? Do nosso povo. E quando dá, eu vou, sim. Porque antigamente também as universidades não chegavam até nós, não, né? Hoje chega, então hoje é uma grande oportunidade. Né? Então eu fico satisfeito de ir até uma universidade, trazer uma universidade até o território. Você sabe o que é que eu sinto aqui, falta do pessoal aqui, de Brumadinho? Hoje eu falo do nosso pessoal, que eu faço parte dele. Sim. Apesar de
que o pessoal toca muito em indenização, mas ele nunca toca no Rio Paraopeba. Ah, pois é. Ele nunca toca nas águas, Não. como vamos fazer. Tá entendendo? Então, isso eu fico observando nos grupos, aí o pessoal fala muito de PTR, que a Vale tem que pagar isso, que não sei, mas ele nunca fala, tipo assim, como vamos fazer para nós, tipo assim, trazer o Paraopeba de novo. Não tem, não faz isso. Não faz. Então eles usam o rio, as águas, só para tipo assim, capital para isso. Infelizmente, entendeu? Essas árvores aqui na descida e volta à lagoa, nós temos que plantar. Aqui, ó, em volta aqui, vocês vão ver um topo de árvore. Nós temos que plantar. Nós só já não plantamos mais porque também a gente não tem, tipo assim, a gente tivesse parceiro. Até eu pedi o IoT, se eles conseguissem árvore, um pouco maior, porque é até melhor nós cuidar. Uhum. Na época era muito pequeno, então quando teve a queimada aí em cima, queimou tudo aí. Sim. Ele maior tem como a gente ir cuidando dele. Porque vocês veem muito pátio, é rápido o pátio, né? Que é a antiga fazenda, né? Sim. Mas o sonho nosso é de reflorestar essa parte aí em cima toda. Sim. Aqui já está dividindo as partes de reflorestamento, a parte de pastagem que nós precisamos, né? De plantação. Está tudo dividido. Essa parte toda vai ser reflorestada. Essas matas que veio vai ser colado tudo uma na outra. Mas que também tem uma fala que nada, tipo assim, impeça de algo. Porque vai crescer a aldeia. Sim. Vai ser 45 hectares, mas vai crescer. Né? Não impeça de, vamos supor, depois que tiver reflorestado daqui a 15 anos, mas que faça as suas casas dentro da mata mesmo, tá entendendo? Se tiver de cortar alguma madeira para fazer, ali só assim, tipo terreno, fazer uma casa. Pronto. O recado que eu tenho a deixar para as pessoas é que eu falo assim, para a gente adiar tudo isso, o nosso parente fala muito de adiar o fim do mundo, cuidando da mãe natureza, ele fala assim, né? E eu falo, para adiar tudo isso, a gente temos que plantar árvore mesmo, que é árvore. Todos. Então, isso não só fica na competência dos povos originários, não. Cada um faz um pouquinho. Né? E que nós estamos aí, firmes e fortes. E precisamos de pessoas para nos ajudar também a plantar aqui no território, né? Semear a semente boa e fazer uma grande floresta para ficar para a futura geração, não só em Minas, mas para todo mundo ver um dia um povo que lutou tanto pelo território, todo mundo sabe, né? Mas que é em cima do básico nosso, né? Atrás da nossa mãe terra, até para nós também realizar um sonho que foi deixado do nosso velho, né? Que já se foi, mas que ele está feliz onde ele está, né? No mundo dos encantados.